Boa noite. As Sociedades de Desenvolvimento do Norte, Ponta do Oeste, Metropolitana e do Porto Santo têm um único administrador. Com o novo governo, Paulo Atuguia substituiu 4 presidentes. Paulo Atuguia é o convidado do programa de hoje. Ficou conhecido entre os madeirenses pelo trabalho feito na empresa Investimentos Habitacionais da Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. Como está a ser a adaptação às novas tarefas? Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, eu gostava antes de mais de corrigir só uma precisão que é, efetivamente, ele não é o único administrador, é o presidente de 4 conselhos de administração e, portanto, comigo trabalham mais 2 membros do conselho de administração. Digamos que é um super-presidente. Assim já é complicado, mal seria se fosse o único administrador. Bom, mas a experiência, enfim, é como todas as experiências, numa realidade completamente nova que se começa a conhecer e que difere em imensos aspectos da realidade anterior. E antes de começar efetivamente a tomar decisões, algumas têm que ser tomadas de imediato, mas antes de começar a tomar decisões e a implementar estratégias é necessário conhecer bem a realidade e é disso que se trata. E difere em quê? Difere, olha, no facto que referi, são 4 sociedades que naturalmente a alteração da gestão tem a ver com a alteração também da perspectiva do Governo Regional de, no fundo, gerir as sociedades como uma única, e isto, enfim, em termos de destino final, funcionará ou deverá funcionar num processo de fusão. Agora, no imediato não funciona. No imediato, efetivamente, estamos a tratar de 4 sociedades que, sendo constituídas com objetivos muitíssimo semelhantes, aliás, eu creio que basicamente a diferenciação tem a ver com critérios geográficos, quase exclusivamente. Na verdade, são realidades muito distintas, com caminhos de gestão também eles muito distintos, que é necessário, como eu digo, conhecer. A IHM, pelo contrário, enfim, a IHM decorre da transformação do Instituto de Habitação da Madeira, que existia desde 1991, e ao contrário daquilo às vezes que se diz que houve uma alteração ou que eu teria tido a necessidade de arrumar a casa, devo dizer que não foi nada disso. A IHM funcionava, e eu penso que funcionava a um nível, não digo de excelência, mas a um nível muito bom no âmbito da administração regional, com uma continuidade de gestão, continuidade que eu mantive, com certeza, e procurei melhorar. Mal seria se em 11 anos não tivesse melhorado alguns aspectos. Digamos que nos investimentos habitacionais os resultados eram mais palpáveis, neste caso são menos palpáveis. Essa talvez seja a principal diferença, ou seja, a IHM é uma instituição que tem intervenção essencialmente na área social e eu sei o que é que tenho que fazer no imediato. Eu, no imediato, tenho que contribuir com toda a instituição e todos os funcionários para resolver problemas de habitação às pessoas. Ponto final. E aquilo que, no fundo, é o resultado do trabalho é chegar a um ponto em que alguém que vivia mal passa a viver bem. E digo que, em termos de experiência pessoal e em termos de realização pessoal, esta realização, na minha perspectiva pessoal, enfim, obviamente que difere para cada um de nós, na minha perspectiva pessoal, é um tipo de satisfação, esta de poder efetivamente melhorar muito a vida das pessoas e conseguir contribuir para que atinjam uma necessidade básica, que é a necessidade de habitação, é um tipo de satisfação que eu dificilmente terei nas sociedades de desenvolvimento e que era um tipo de satisfação que efetivamente, depois de muito trabalho, de muito esforço, de muita gente, chegar a esse ponto era realmente um momento de realização. Na altura do convite? Não, repare, o convite, eu devo dizer que o convite foi feito e foi aceito num contexto muito particular. Portanto, no âmbito da formação do Governo, o Sr. Secretário do Plano e Finanças ficou com a incumbência das sociedades de desenvolvimento. Eu tenho trabalhado com o Sr. Secretário das Finanças, depois de ter trabalhado há alguns anos com o Dr. Manuel António Correia, experiência da qual também gostei muito, mas trabalho desde 2004, 2005, penso eu, com o Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças e, efetivamente, tenho assistido ao esforço que o Dr. Ventura Garcês tem feito no sentido de aumentar o rigor, aumentar a credibilidade daquilo que são as finanças públicas regionais. É um esforço que tem sido um esforço muito complicado dele e de uma equipa muito grande de pessoas e de diretores regionais, nomeadamente, cujo trabalho muitas vezes passa muito discretamente à margem das notícias e à margem dos holofotes, mas que é um trabalho fundamental. E, portanto, nesse contexto, se o Secretário do Plano e Finanças me pediu
para contribuir no atual governo nesta missão, porque efetivamente tratava-se de uma alteração de estratégia, ou seja, mudar a lógica das sociedades no sentido de perspectivar uma fusão a médio prazo. Eu efetivamente achei que não tinha condições para dizer que não, e achei que se ele achava que eu poderia fazer bem o lugar e poderia contribuir para um desenvolvimento positivo da situação, enfim, nós podemos ter nestas coisas, nós podemos ter sempre duas atitudes em relação às sociedades de desenvolvimento, que é um tema, enfim, que eu assumo que é algo controverso na discussão pública madeirense. Pode-se ter, nesta como noutras realidades, dois tipos de atitude. Um é ficar no café, na esplanada, enfim, às vezes nos jornais, a dizer, no fundo, a considerar negativamente aquilo que é feito. Ou então, no caso de se ser chamado a contribuir para tentar, enfim, melhorar, resolver alguma situação e alguns problemas numa ótica de mudança de gestão, dizer presente, e foi o que eu fiz. Não considero que, em relação à mudança da IHM para as sociedades de desenvolvimento, não é com certeza, no imediato, uma situação mais confortável, mais agradável, ou que se calhar, em termos de realização, seja mais fácil. Não é com certeza. Mas, enfim... Falou de uma possível fusão das 4 sociedades de desenvolvimento, mas a médio prazo, mas essa fusão já está a ser estudada. Essa fusão está a ser estudada, exatamente, desde o princípio. A perspectiva é essa. E qual é o ponto da situação? Repare, no imediato, essa fusão, estamos a falar de uma fusão jurídica, mas no imediato há passos que podem e devem ser dados. Ou seja, estamos a falar de 4 sociedades que foram criadas, como eu digo, com objetivos muito semelhantes, mas que trilharam caminhos diferentes. Ou seja, eram sociedades que tinham naturalmente quadros de pessoal diferentes, que tinham contratos externos com vários prestadores de serviços diferentes, que tinham, em termos de lógica de gestão, umas tinham um quadro muito reduzido de pessoal, outras tinham um quadro mais extenso e tentavam fazer com os seus recursos algumas das competências que outras contratavam no exterior. Portanto, são realidades muito diferentes. E, portanto, essa realidade que é gerir os recursos das 4 sociedades em conjunto está a ser implementada desde o primeiro dia que os vários conselhos de administração tomaram posse. E, portanto, não é uma fusão jurídica, mas é efetivamente aquilo que se fez foi, por exemplo, juntar no mesmo local todos os funcionários das sociedades de desenvolvimento. E esse local é? Esse local é o edifício do Governo Regional, na Avenida Zarco, onde funcionavam logo 3 sociedades. Portanto, basicamente a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento estava em Câmara de Lobos e, digamos, regressou à base. Enfim, com alguns incómodos para as pessoas, porque naturalmente tiveram que se realojar, é um termo que vem do passado da habitação, mas tiveram que se realojar mais pessoas no mesmo espaço e, portanto, naturalmente teve que se improvisar alguma coisa, mas obviamente que era uma necessidade imediata, porque estar a gerir 4 sociedades, o mesmo Conselho de Administração estar a gerir 4 sociedades no mesmo local já tem algumas dificuldades, ou muitas dificuldades. Estar a gerir em espaços físicos diferentes, então, é absolutamente impossível. E houve redução de pessoal? Não, vamos ver. Isso era um aspecto que eu agradeço que me tenha perguntado, porque aquilo que se falava era, enfim, quando se perspectivou esta fusão, ver se há como, era uma questão que se levantava a redução e emagrecimento das sociedades. Vamos ver, efetivamente, as sociedades têm uma necessidade premente de diminuir os custos de funcionamento. Agora, há muitas formas de diminuir os custos de funcionamento sem tocar no quadro pessoal. O que é que isto significa? Significa que nós estamos a mexer em tudo o que são avanças, estamos a mexer em tudo o que são serviços prestados por terceiros, em contratos, estamos a denunciar uma série de situações, a denunciar no sentido de a terminar com alguns contratos e a procurar negociar para as 4 sociedades um único contrato, porventura em melhores condições, o que faz sentido, porque aumenta também a escala. Estamos a tentar reduzir custos por estes meios, estamos a tentar que
as pessoas se possa fazer no interior das sociedades algo que era contratado ao exterior, por exemplo, a contabilidade das 4 sociedades, 3 contratavam a contabilidade no exterior. Neste momento estamos a fazer essa função no interior, o que significa que estamos a poupar custos, mas que estamos também a utilizar mais os recursos que temos. E, portanto, a última alternativa será sempre a redução de pessoas. A redução de pessoas no sentido, havia pessoas que colaboravam com as sociedades e que não colaboravam via contrato de trabalho. Ou seja, tinha uma avança, por exemplo. Em relação àquelas pessoas que não dependem da sociedade como única fonte de rendimento, aí digamos que é mais fácil, no fundo, acertar condições para determinarmos a relação contratual. Agora, em relação àquelas pessoas cujo rendimento vem do seu trabalho que efetuam na sociedade, sobretudo em relação àquelas pessoas que desde o início deste processo têm colaborado, têm dado o melhor do seu esforço, é evidente que na atual conjuntura, só se não houver outra possibilidade, é que iremos para uma alternativa de redução de pessoal, independentemente de, em alguns casos, tentarmos acertar soluções, como seja, por exemplo, a transição do quadro de pessoal das sociedades, por exemplo, para alguns concessionários, por exemplo, para algumas entidades institucionais que colaboram connosco, e também é verdade que houve alguns funcionários das sociedades que legitimamente mudaram o departamento do governo, neste contexto. Dr. Paulo Otuguia, já disse que os funcionários não vão ser dispensados. Em princípio, repare, nós estamos num tempo, em que dizerem que dar garantias absolutas, repare, eu próprio, o que eu posso dizer é que nas sociedades estamos todos no mesmo barco. Se eu não tiver vencimentos para pagar aos funcionários, não terei para pagar a mim nem ao Conselho de Administração. O Presidente do Governo também já disse que os vencimentos, em princípio, este mês iam ficar garantidos. Em termos de pagamentos aos fornecedores e em termos de encargos bancários, a Sociedade de Desenvolvimento tem dinheiro para fazer face às despesas que tem previstas para este mês? Vamos ver. As sociedades de desenvolvimento têm, quando fala de empréstimos bancários, estamos a falar essencialmente, a maior dimensão dos encargos das sociedades, de longe, são empréstimos contraídos pelas sociedades, basicamente 4 grandes empréstimos contraídos em comum pelas várias sociedades. E que Qual é o montante total? Estamos a falar, em relação a estas 4 sociedades, empréstimos avalizados, estes 4, estamos a falar de cerca de 480 milhões de euros. Porque um deles é comum com a Madeira Parques, que é uma sociedade que existe ainda, mas que neste momento, em termos de gestão, se manteve na tutela anterior. Em relação a estes empréstimos avalizados, não tínhamos ilusões. As sociedades, neste momento, não têm qualquer capacidade de gerar receita para fazer face aos encargos, que neste momento são apenas encargos com juros. E, portanto, em relação a esses empréstimos, quando existe a necessidade de pagar uma prestação, é do relacionamento financeiro que existe com o Governo Regional que nos são transferidos fundos para suportar esses custos. Portanto, foi o que aconteceu, por exemplo, em dezembro. Neste mês, enfim, não tenho noção que exista algum pagamento a efetuar, mas, e creio que não existe, efetivamente, em relação a dívidas a fornecedores. As sociedades têm, neste momento, algum atraso nos seus pagamentos a fornecedores. E, portanto, no atual contexto, é também uma das questões que, no atual contexto de necessidade de financiamento das finanças públicas regionais, com certeza que está a ser estudado também a forma... E a dívida aos fornecedores é muito alta? A dívida aos fornecedores, estamos a falar nas 4 sociedades de um valor... Quando eu falo em fornecedores, falo de fornecedores de serviços externos, de aquisição de bens e serviços, e falo também no âmbito de empreitadas, não é? De faturas por liquidar. Estamos a falar num valor, neste momento, aproximado a 50 milhões de euros. Como é que pensa tornar as 4 sociedades de desenvolvimento sustentáveis? Se é que se pode falar economicamente ou financeiramente sustentáveis, digamos assim. Porque há um papel social que também foi pensado, não é? Certo. Vamos. Se calhar começamos por aí. As sociedades de desenvolvimento foram criadas com, enfim, alguns propósitos claros. Um propósito de fomentar o desenvolvimento económico e social, e nesse sentido fazer obras que fomentassem as economias locais, e daí que estamos a falar de um investimento público que foi por um sistema capilar, no fundo, derramado e programado para beneficiar todos os concelhos da Madeira e, dentro dos concelhos da Madeira, grande parte das freguesias. E, portanto,
O objetivo é, no fundo, fomentar o desenvolvimento local, fomentar a economia local, fomentar o emprego nas localidades. Esse é um objetivo, e eu acho que é incontestável, que foi cumprido. Outro objetivo é também melhorar a qualidade de vida das populações. É um objetivo também social, nomeadamente o elevado número de instalações de lazer, instalações de cultura, instalações de apoio turístico. Acho também inquestionável que conseguiram que a vida e o dia-a-dia e o acesso a bens dessa ordem pelas populações em toda a ilha fosse muito aumentado, e neste momento a verdade é que quase todos os concelhos foram transformados pelas intervenções das sociedades de desenvolvimento. E há um terceiro objetivo normal na criação de uma sociedade anónima e no investimento, que é o retorno ao acionista. Ora, o retorno ao acionista foi sempre entendido como um objetivo secundário face aos outros dois. E, portanto, se estamos a falar numa perspectiva de retorno no sentido de conseguir amortizar a curto prazo o investimento que foi feito, essa amortização, em termos puramente económicos, não existirá a curto prazo seguramente. Digamos, os benefícios que decorrem dos investimentos são essencialmente, benefícios de desenvolvimento local, de desenvolvimento económico, de uma forma integrada de todos os concelhos da Madeira e também ao nível do emprego. E também ao nível da qualidade de vida das populações. Se entendermos a sustentabilidade por aí, dificilmente se poderá perspectivar em relação a muitas das intervenções das sociedades de desenvolvimento digamos, o retorno do investimento que foi feito. Agora, como digo, o principal nesse investimento é um investimento nas pessoas, na economia. Mas se não há retorno financeiro, as sociedades não correm o risco de entrar em falência técnica? Agora, temos que ver a sustentabilidade noutra perspectiva, que é a perspectiva da exploração normal das sociedades. Ou seja, se os custos que existem a cada momento, a cada exercício das sociedades, uma vez que nós estamos neste momento no segundo ciclo de vida das sociedades, ou seja, o ciclo das obras do investimento está praticamente concluído. O que nós temos neste momento é um ciclo em que aquilo que se vai fazer é gerir as infraestruturas que foram construídas. E, portanto, neste momento, a sustentabilidade que é importante atingir a curto prazo, e que não foi ainda possível, mas que é a nossa principal prioridade é trabalhar nesse sentido, é conseguir que as sociedades sejam autossuficientes em termos de custos de exploração. Ou seja, que cada uma das sociedades, e agora todas em conjunto, da forma normal, que é tentar aumentar as receitas das sociedades e tentar diminuir os custos. Mas vai tentar a própria operação de fusão, infraestruturas cedidas a privados? Olha, aquilo que falámos há pouco é uma primeira medida. Digamos, a gestão do quadro pessoal e a gestão das capacidades internas e das competências internas das sociedades é uma forma, naturalmente, de ter que recorrer menos à prestação de serviços externos. E digamos que essa é, como sabe, a Troika impôs que, em relação a despesas correntes, houvesse uma redução de 15%. Nós pensamos conseguir atingir muito mais do que isso. Pelo efeito, naturalmente, da escala que se cria quando se unem quatro sociedades e se procuram gerar fornecimentos e contratos, não em função de cada uma das sociedades individualmente, mas de um conjunto de quatro. E, portanto, pelo lado do aumento da diminuição dos custos, há um esforço importante que é possível fazer. Pelo lado do aumento das receitas, digamos que o contexto não é neste momento o melhor. Ou seja, nós temos grande parte dos espaços que são concessionáveis ou arrendáveis a terceiros estão neste momento arrendados e não há efetivamente condições, em algumas situações, inclusivamente alguns dos inquilinos têm algumas dificuldades em pagar rendas e não há efetivamente condições para, em função dos contratos e das infraestruturas que existem neste momento, através deste modelo, conseguir o aumento desse retorno. Agora, há efetivamente que olhar para cada uma das infraestruturas. Eu relembro que as sociedades... Acha que, por exemplo, a Marina do Lugar de Baixo pode ser rentável? Mas deixe-me só dizer isto. As sociedades somadas têm cerca de 60 infraestruturas. Enfim, uma média de 15 equipamentos para cada uma das sociedades. Temos que ver cada uma destas infraestruturas numa perspectiva de centro de custos e numa perspectiva de ver até que ponto é que conseguimos
uma solução que permita, em relação a essa infraestrutura, gerar um retorno superior àquilo que existe neste momento. No caso da Marina do Lugar de Baixo. Pode passar, como disse no início da sua pergunta, pode passar, em alguns casos, pela concessão, pela cedência a privados, através de concessão ou até de alienação, que é uma hipótese que o Governo não descura. A alienação de quê? Venda total do património? Por exemplo, é possível. No caso da Marina do venda Lugar de total Baixo. do património, eu estou a falar, do em cada uma das projetos, infraestruturas, muito bem. Poder ponderar, em algumas situações, pode fazer sentido, e há outras formas de associação a privados, por exemplo, a associação na gestão de alguns dos equipamentos, eu estou a falar de Campos de Golfe. No caso da Marina do Lugar de Baixo, tinha-se posto a hipótese de haver a construção de um hotel. Esse projeto vai em frente ou está parado? Bom, neste momento, o que se passa com a Marina do Lugar de Baixo, eu devo dizer que esta não é... Nós temos, do conjunto de obras das sociedades de desenvolvimento, algumas, a grande maioria das obras está terminada, algumas das obras estão neste momento ainda em curso. E, efetivamente, o mundo mudou, a realidade financeira e das finanças regionais alterou-se substancialmente neste momento, a própria capacidade de endividamento e as próprias condições de endividamento alteraram-se muito, portanto, tudo aquilo que são financiamentos para as obras da forma que estava pensada, neste momento está posta em questão. E, portanto, em relação às obras, e nós neste momento, estamos no momento em que falamos, estará a ser discutido os termos em que vai ser assinado um plano de ajustamento que, além de prever o necessário e desejável apoio financeiro à região autónoma da Madeira, ao que se diz, acabará também por prever, através de uma relação contratual e de um acordo, um montante máximo de investimento que vai ser realizado na Madeira no próximo ano, ou seja, durante o ano de 2012 e, porventura, durante o ano de 2013. É evidente que, a existir essa realidade, que é uma realidade nova, as questões terão que se colocar de outra maneira. Ter-se-ão que colocar as questões do total das obras que serão pagas pelo Governo Regional, e nas obras da Sociedade de Desenvolvimento estamos a falar de obras pagas pelo Governo Regional, ter-se-á que ponderar quais são as prioridades e quais são as obras que vão avançar no imediato. Ou que vão continuar, se quiser. A Marina do Lugar de Baixo pode parar? Deixe-me só dizer, isto é verdade para qualquer obra que me coloque. Para qualquer questão que me coloque, e poderia dizer eventualmente para qualquer obra do Governo. E, portanto, essa definição, a existir esse limite, que eu não sei se existe, mas a existir esse limite, evidentemente que terão que ser definidas essas obras e essas prioridades serão definidas pelo Governo, nomeadamente pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Nós, inclusivamente, a Sociedade de Desenvolvimento, tem já com o Sr. Secretário do Plano e Finanças uma convocatória do Sr. Presidente do Governo Regional para discutirmos, após a fixação de qual será a disponibilidade do Governo Regional para o financiamento, no fundo, das obras públicas, dos investimentos vários neste ano, temos já, portanto, essa convocatória para se definir obra a obra aquilo que se irá e aquilo que não se irá fazer. E, portanto, isto é verdade para qualquer obra que me coloque, rigorosamente para qualquer obra que me coloque, que não seja terminada, naturalmente. Mas, por exemplo, as obras, os trabalhos vão continuar na Marina do Lugar de Baixo ou não? Desculpa insistir na Deixe-me só questão. assistir na Marina do Lugar de Baixo, porque, repare, a Marina do Lugar de Baixo há aqui uma outra nuance que também tem a ver com o plano de ajustamento. Aquilo que se está a fazer neste momento na Marina do Lugar de Baixo é uma obra que tem a ver com uma muralha de proteção. Uma muralha de proteção ao aterro que foi feito na sequência do temporal de 20 de fevereiro e que, como tal, tem o seu financiamento previsto e assegurado pela Lei de Meios. Ao contrário do que se estaria à espera e do que a lógica mandava, porque a Lei de Meios destina-se a financiar a recuperação da Madeira numa circunstância excepcional, não tem nada a ver com a gestão normal das finanças públicas, com a Lei das Finanças Regionais, tem a ver com recompor uma situação anterior. Ao contrário do que se pensava, ouvem-se agora algumas notícias no sentido de dizer que se vier a ser fixado um limite para o investimento, esse limite incluirá não só os investimentos normais previstos no programa do Governo, mas inclusivamente as obras da Lei de Meios. E, portanto, é nesse âmbito e nesse enquadramento a existir que também as obras na Marina do Lugar de Baixo deverão ser ponderadas. E foi perguntar também, tenho que colocar a questão quanto ao campo de golfe da Ponta do Parco. Exatamente a mesma resposta. Portanto, não há... verbis. Ipsis verbis. É uma obra que se iniciou em 2008, não está concluída, e, portanto,
consoante a disponibilidade que o Governo Regional tenha para investimentos durante este ano e consoante as prioridades que sejam definidas. Mas acha que, por aquilo que já se viu no Porto Santo, que não traz muita rentabilidade em termos financeiros, acha que faz sentido construir um campo de golfe na Ponta do Parque? Em relação a isto, nesta fase dos acontecimentos não me pronuncio, nem faz sentido que me pronuncie. Em relação ao campo de golfe do Porto Santo, deixe-me dizer que se põe a questão nestes termos, é importante, vamos ver, o campo de golfe do Porto Santo é claramente um exemplo de uma situação em que o retorno não se pode ver na contabilidade estrita da exploração da infraestrutura. Porque é verdade que o campo de golfe, neste momento, tem muito mais encargos do que receitas, é verdade, é um facto, mas os benefícios que o campo de golfe gera não se medem pelo retorno direto à infraestrutura, medem-se por toda a economia do Porto Santo. E graças ao campo de golfe do Porto Santo, há mais viagens de barco para o Porto Santo, há mais refeições nos restaurantes do Porto Santo, há mais estadias nos hotéis do Porto Santo, há mais viagens nos táxis do Porto Santo. E a lógica das sociedades de desenvolvimento de apoio à economia local e criação de um efeito multiplicador pelo investimento público na economia local, penso que o campo de golfe do Porto Santo é um excelente exemplo. Eu não digo que não seja possível, em termos de exploração, reduzir necessariamente ali alguns custos, porque porventura o Governo não tem capacidade para pagar o nível de custos que neste momento o campo implica, mas em termos de intervenção, e eu já nem falei aqui da sazonalidade e da tentativa de inversão de sazonalidade que um campo de golfe pode incorporar, e penso que no Porto Santo terá tido algum efeito a esse nível também, mas é indiscutível que a existência de um campo de golfe gera um retorno económico e um retorno social que vai muito para além das contas estritas do campo de golfe, perante as quais nós podemos dizer efetivamente que há um desequilíbrio. Mas há benefícios, eu acho que no caso do Porto Santo é inquestionável, que há benefícios que se podem medir e se devem medir deste investimento muito para lá dessa contabilidade. Já ultrapassámos o nosso tempo, mas eu ainda queria colocar-lhe duas questões. Dr. Paulo Autoguia, para quando o aumento de capital na Sociedade de Desenvolvimento do Norte? Para quando o aumento de capital na Sociedade... Estava previsto o aumento de capital na Sociedade de Desenvolvimento do Norte de 6 milhões de euros. O Governo decidiu remeter este aumento de capital para 2015, salvo erro, devido à conjuntura financeira. O que se passa, o aumento de capital, vamos lá ver, o aumento de capital já foi aprovado. O que se passa é que a realização desse capital foi faseado. Enfim, tem a ver justamente... E vai acontecer, a tranche que estava prevista para 2012 vai acontecer? Não tenho motivo nenhum para duvidar, porque, naturalmente, no âmbito daquilo que foi comunicado à Troika como os compromissos do Governo Regional, o compromisso de realização do capital social de uma participada é, evidentemente, uma dívida para todos os efeitos. Falou que, relativamente às verbas da Lei de Meios e ao temporal de 20 de fevereiro, ainda muita coisa pode ficar definida neste plano de ajustamento financeiro. Muitas famílias perderam a casa no temporal de 20 de fevereiro. O senhor foi presidente do Instituto de Habitação da Madeira. Esta é a última questão. Todos os casos de ajuda, pedido de ajuda, pedido de apoio foram atendidos? Ou há algum processo por resolver? Vamos ver. Todos os casos de pedidos de ajuda diretamente ao temporal foram resolvidos de uma forma célere, foram encaminhados para soluções adequadas e o Governo Regional fez, através da IHM, fez aquilo que podia e devia ter feito e penso eu que o fez num tempo muito rápido. Ao nível da comparticipação nacional, as coisas correram muito bem em alguns aspectos e, infelizmente, neste momento falta cumprir ainda um aspecto final que nos tem deixado preocupados, eu continuo a falar, enfim, em nome coletivo em relação à IHM. Não, quase como Presidente não, quase como alguém que passou pela IHM e que sente como seus alguns problemas da IHM. E continuará a sentir durante algum tempo, desejavelmente. Foram instruídos muitos processos de reabilitação de casas de famílias, aos quais a IHM, dentro daquilo que estava combinado em termos de comparticipação da responsabilidade de quem, a IHM comparticipou aquilo que era da responsabilidade do Governo Regional e em relação a esses processos estão neste momento cerca de 100 processos instruídos enviados para o nosso congénere a nível nacional, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para pagamento. Os processos, inclusivamente, já foram deferidos. Algumas das famílias já receberam a comunicação que vão ser apoiadas, mas por uma questão pura e simples de insuficiência de verbas. Porque o ano passado o PIDAC, com o então Governo da República, não foi inscrita no PIDAC a verba
que estava prevista pela Lei de Meios não foi inscrita e para 2012, infelizmente, temos a notícia que também não foi inscrita. Isto levanta-nos aqui um problema porque há aqui uma série de famílias que manifestamente não podem esperar. Aliás, nós estamos a ter um inverno excepcionalmente benigno, mas eu receio que se a chuva vier, mesmo que não seja muita, tenhamos aqui alguns problemas em algumas famílias que têm o seu apoio perfeitamente definido, que conhecem perfeitamente as obras que têm que fazer e que sabem que têm aquele apoio, que justificam aquele apoio e que legalmente têm todo o direito a esse apoio, mas que ainda não receberam. E isso é uma questão que efetivamente me preocupa. E pensa que isso vai ser resolvido ainda este inverno? Eu ficar-me-ia mal que eu lhe diga que já não sei o que pensar em algumas coisas, mas estamos a falar de 1.500.000 euros, não estamos a falar estamos a falar de 1.500.000 euros que o Governo da República facilmente poderia ter inscrito no Orçamento de Estado, creio eu. Eu acho que, enfim, olha, na melhor hipótese terá sido uma distração. Dr. Paulo Otaguia, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Colocamos desta forma um ponto final no programa A Entrevista. A ser especial, desejo uma boa noite.